entrar nesse momento. Essa semana, sim, eu mandei para vocês, eu não sei o que havia acontecido na semana passada, que o material voltou. Espero que vocês tenham recebido o material essa semana. Sim, alguém conseguiu ver se chegou o material, que foi tudo ok. Eu vou precisar dele para a aula, portanto, é interessante que vocês, quem recebeu, abra esse material, tá? São dois materiais, de fato, um material em PowerPoint e a proposta da semana passada, que eu vou comentar agora em seguida, e o segundo material é só um PowerPoint com a aula de hoje, então. Certo? Receberam esse material, pessoal? Alguém pode sinalizar para mim se sim? Ok, ótimo, então, obrigado, Sofia. É bom, pessoal, porque assim, ó, quem vai chegando também, já, por favor, se organizem, tá? Abram uma janelinha aí, quem conseguir fazer isso, porque nós vamos usar primeiro o material da aula passada, o que foi junto com a proposta de redação. Então, foram dois materiais. Eu não sei se eu mandei em 2 e-mails, eu não sei se a coordenação mandou para vocês, o pessoal do ensino mandou também em 2 e-mails, ou se ele mandou, colocou, enfim, disponibilizou apenas por documentos, tá? Bom, a proposta de redação, pessoal, desta semana, né, que seria a semana passada, enfim, que acabou ficando para essa semana, é uma proposta de redação bem simples e um tema fácil de nós... Isso, exatamente, Sofia. O material de competência e conclusão é um deles, que nós vamos usar no início, o título é esse, e junto deve ter a proposta de... não no mesmo PowerPoint, no Word deve ter a proposta de redação, então, que é sobre a evasão escolar, certo? Pessoal, esse é um tema bastante simples, já apareceu em alguns concursos também, vestibular, certo? Mas eu trouxe esse tema porque ele é um tema que ele é bem importante, no sentido de que é um tema que vocês conseguem trabalhar, explorar, né? Um tipo de desenvolvimento, já que nós vamos entrar um pouco hoje no desenvolvimento. Nós vimos a primeira aula, 3 semanas, um pouco a introdução, que eu passei uns modelos para vocês. Vimos na aula passada a conclusão, e que vamos retomar agora, porque nem todos tinham material, aliás, ninguém tinha material, então nós vamos dar uma retomadinha na conclusão agora, e vamos focar o restante da aula, então, no desenvolvimento, né, vamos ler uma proposta de redação e vamos focar no desenvolvimento. Obrigado, Sofia. Pessoal, então, assim, ó, voltando ao foco, certo? Esse tema que eu passei para vocês, que é evasão escolar, primeiro, eu gostaria de sugerir para vocês que amanhã, feriado, que todo mundo estará em casa, aliás, todo mundo está em casa, eu acredito, mas enfim, amanhã, então, no feriado, vocês assistam, antes de começar a escrever o texto, vocês assistam, tá, a um programa do Profissão Repórter. Eu vou passar o link aqui para vocês, acabei de passar, tá? Depois, Sofia, já que tu fizeste antes, passaste para o grupo do WhatsApp, também se puderes passar. Esse programa está bem interessante, pessoal, são quase 40 minutos, tá? De reportagem, em que o Caco Barcelos, excelente repórter, né, ele investiga junto com seus repórteres, seus alunos, que é um programa escola, ele investiga os motivos da evasão que levam à evasão escolar, no primeiro momento, e logo em seguida ele vai apresentando também as consequências de quem, por algum motivo, razão ou circunstância, teve que abandonar a escola. É engraçado, vocês verão nesse programa, que quando a gente fala em evasão escolar, né, nós pensamos, obviamente, que em alguns aspectos, né, nós pensamos de uma forma bastante formalizada. Nos vem à cabeça o quê? Nos vem à cabeça renda familiar, ok, pode ser uma causa. Eu já estou entrando aqui na discussão do tema, tá, pessoal? Enquanto o pessoal está chegando. Porque é um tema em que vocês vão poder desenvolver
até porque nos textos que eu passei para vocês, eu passei textos longos de apoio, para vocês terem bastante material, bastante informações para escrever o texto de vocês. Então, assim, vocês vão poder trabalhar nesse texto a questão das causas e consequências. É um modelinho básico se desenvolver um texto, certo? E corremos o risco, às vezes, de ficarmos apenas fazendo um relato. Num parágrafo eu ponho as causas, em outros parágrafos eu coloco a consequência. Esse seria uma forma fácil de fazer o texto, de certa forma, certo? Ou seja, deixa eu aumentar isso aqui. Eu coloco num parágrafo uma lista de causas, e aí eu poderia lembrar que causas eu tenho para uma evasão escolar. Primeira coisa que nos vem à cabeça, classe social, né? Muitos alunos têm que deixar de estudar para ajudar a família. Essa é a primeira coisa. Um outro motivo pelo qual as crianças podem deixar de estudar, distância do colégio, falta de facilidade para ir para a escola. Né? Quando nós pensamos na nossa realidade, às vezes a gente não lembra que tem crianças que moram, às vezes, quilômetros da escola, onde não passa nenhuma forma de transporte coletivo, e que se passa, muitas vezes a família não tem dinheiro para pagar esse transporte. Então, muitas vezes o aluno se vê, né, os pais se veem no momento decisivo em que eles têm que optar, e a opção é a mais fácil para eles naquele momento. Retirar o filho da escola. Por outro lado, e pouco explorado nesse tipo de texto, né, se dá também ao modelo de escola que nós temos hoje para oferecer para o aluno. Porque vocês verão na reportagem, essa que eu passei o link para vocês, que um dos motivos que leva os alunos a desistirem é a falta de motivação, o interesse pela escola, né? Na maioria das vezes, quando uma criança de classe de renda baixa, né, mais pobre, ela se vê lá pela quinta, sexta série do ensino fundamental, já é um momento em que muitas vezes já não são mais os pais que criam, né, no sentido de que os pais trabalham fora, não conseguem dar auxílio para esse filho, e esse filho vai para a escola. Só que ele chega lá e ele acha um mundo totalmente pouco atrativo para ele. Que mundo é esse que eu tenho que ficar aqui dentro 8 horas, muitas vezes, se é o turno integral, ou 6 horas, ou 4 horas, e nada acontece. E o mundo lá fora é totalmente legal, né? Umas aulas ultrapassadas, sala de aula sem nenhum atrativo para o aluno. Também vocês vão ver no ranking que é um dos motivos fortes para a desistência da escola. E um outro motivo, né, principalmente para quem já está nos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio, é que nesse momento, muitas vezes, os alunos optam por estudar à noite para poder trabalhar durante o dia. E acontece que, principalmente nas regiões mais periféricas, nas regiões mais periféricas, o que acontece? Acontece a falta de segurança. Também vocês verão nos textos e nesse link que eu passei para vocês, que é outro motivo, outra causa, né, da evasão escolar. Bom, então tá, eu vou elencar, né, as causas da evasão escolar, mas eu não posso fazer um parágrafo só com as causas, senão eu faço um texto informativo e não um texto de opinião. Quando eu vou colocar a causa, ou uma ou duas causas, eu tenho que, de alguma forma, trazer que, para mim, que estou escrevendo o texto, mais significativa é aquela causa. Por que eu acho aquela causa significativa? Por que eu vou dizer que o desinteresse da escola, que a escola é pouco atrativa, ela é hoje o principal motivo que leva os jovens a deixar a escola? Veja, isso já começa a dar meu ponto de vista, e não estou apenas fazendo, certo, um relato de causas e consequências. Feito isso, eu passo para o meu segundo desenvolvimento, onde eu posso, né, analisar, e aí sim eu entro bem no tema do Enem, as consequências, porque as consequências estarão ligadas diretamente ao quê? Ao problema, certo? Deixar a escola é o tema, mas qual o problema que nós temos, né? Por que deixar a escola é um problema?
O que gera isso, né? Para o país, para a economia, para o núcleo familiar, para o futuro dessa criança, para o mercado de trabalho, né? Ou seja, ele acaba engessando um ciclo vicioso. Porque, uma vez não concluída a escola, eu não tenho mão de obra qualificada. Se eu não tenho mão de obra qualificada, eu vou me sujeitar a trabalho, muitas vezes, nem sempre, né, com boas condições de trabalho. Então, assim, é um ciclo vicioso que vai gerar, futuramente, inclusive, o mesmo modelo familiar. Meu pai não estudou, eu não estudei, logo meu filho não precisa estudar também. Então, assim, vocês, nessa proposta que eu passei para essa semana, vocês devem analisar bem isso, tá, pessoal? Vejam que é um texto que eu passei para vocês aqui. Deixa eu só chegar lá. Deixa eu pegando aqui o texto, pessoal, só um minutinho. Olha aqui, tá aqui ele, ó. São 2 textos ou 3 bem grandes, tá? Que o tema é a permanente evasão escolar no Brasil. Olha que interessante o que traz na proposta. Além do tema, do assunto em si, que é a evasão escolar, o recorte temático que tem aí, e que vocês podem explorar já no título, é a permanente evasão escolar, ou seja, ela permanece, ela não é de hoje. Então, o que falta para que ela não permaneça mais? O que falta para ela não ser essa realidade? Né? A não ser um problema permanente. Que medidas poderão ser tomadas? E aí já pensem nos agentes. Quem pode contribuir para isso? Bom, depende de quem eu coloquei a causa, né, disso tudo. É um tema que eu posso explorar como agente o sujeito, desculpa, o governo? Posso. Mas será que é apenas culpa do governo, das administrações do âmbito municipal, estadual, federal? Vamos pensar um pouquinho. Quem mais pode contribuir? Né? Alguma iniciativa privada pode contribuir com isso? O próprio ambiente escolar pode contribuir para programas, para aulas mais menos didáticas e mais afetivas, para que esse aluno fique na escola. Então, vocês têm uma gama de possibilidades de explorar aqui, né, os agentes. Além disso, pessoal, eu gostaria, então, acho que agora já expliquei um pouco o tema para vocês, tá? E eu gostaria também de explorar do PowerPoint da aula passada, que acabou não indo, tá? Eu gostaria de explorar um pouquinho o final. Então, quem está com ele aí, que receberam agora, tá, inclusive pelo grupo do WhatsApp, tá? A gente viu na aula passada, e essa é uma dificuldade bem grande que o pessoal está tendo, por isso eu vou retomar rapidinho, levar uns 5, 10 minutinhos no máximo para falar dela, a nossa bendita conclusão. Então, eu deixei para vocês, no final desse PowerPoint, mais especificamente no slide 10, vamos retomar a partir do slide, são 11 slides do slide 10, que o título é Elaborar proposta de intervenção. Juarez, é necessário elaborar a proposta de intervenção no final? Não. Essa é uma sugestão. Juarez, terá problema, eu ouvi dizer num cursinho, que agora eu recebi uma live em 8 dicas para redação, e a aluna que tirou nota 1000 disse que não pode fazer só na conclusão. Só, é mentira, tem várias redações que vocês entrarem lá no portal do estudante do Enem oficial, vocês vão ver que tem várias redações que tiraram 1000 em todos os anos, em que a proposta de intervenção foi dada apenas no final. Então, nesse momento, para quem tem dificuldade de explorar a proposta de intervenção ao longo do texto inteiro, e nós vamos trabalhar com isso, eu vou mostrar ao longo das aulas como fazer uma proposta de intervenção para sair da caixinha, ou seja, não colocar no final e fazer ao longo do texto. Mas enquanto nós não fizermos isso, e quem tem dificuldade, explorem esse modelo cujo final se dedica a apresentar a intervenção, certo? É necessário isso. Então, vocês viram que o slide ali, o 10, tem 3 perguntinhas básicas. Quem,
que vai remeter ao meu agente, como esse agente vai agir e para que a ação desse agente vai ser feita, ou seja, qual o resultado disso. Quando eu consigo trilhar esses 3 caminhos aqui, pessoal, tá? Significa que eu estou apresentando um agente completo. Quem, o que e qual o resultado disso. Para quê? Seguindo ainda esse PowerPoint, eu deixei no slide 11, bem colorida, bem didática, né? Eu acho que todo mundo tem acesso a esse slide. Bem didático ali, pessoal, eu fiz em 1, 2, 3, 4, 5 cores para vocês, tá? 5 cores, olha só. E embaixo desse slide eu coloquei mais ou menos os passos que eu usei para compor essa conclusão. Então, vamos pegar, vocês viram que vocês têm ali 2 balõezinhos embaixo que estão em amarelo, que significam, que trazem para nós, então, a ideia de síntese. O que são essas sínteses? Essas sínteses são aquelas frases, né, que eu coloco no início para apresentar a conclusão e uma no final que eu usarei para encerrar a minha conclusão. Então, eu não devo, né, começar a minha conclusão já dizendo o governo deve intensificar o uso de propagandas inseridas em jornais e revistas. Vejam que um bom texto é aquele texto em que eu escrevi a introdução, desenvolvi tudo que eu tenho para falar, e eu preparo o leitor para a minha conclusão, e já não saio concluindo direto. Então, vejo aqui, o tema era a obesidade infantil. Eu escrevi, falei das causas, consequências, o que eu achava sobre isso, enfim. E a partir daí, parti agora para a minha conclusão. O que eu faço agora? Eu sintetizo o que eu falei em cima. Ora, se eu discutir um tema que é um problema social, né, que é um problema grave, eu posso sintetizar dessa forma. Vejam bem, a obesidade infantil precisa ser tratada com mais seriedade por todas as esferas sociais. Eu sintetizei, ela precisa ser tratada, ela é um problema, não há dúvida disso. Aqui entra aquilo que eu já falei para vocês, que é a verdade universal e não a verdade relativa, né? Dificilmente alguém vai contestar esse primeiro período. Bom, feito isso, eu sintetizei. A partir desse ponto, né, vocês podem, pessoal, inclusive, tá, eu estou dando já pronto para vocês aqui, começar a utilizar esses links, desculpa, essas palavras, essas conjunções, esses nexos que estão em preto. Não tem problema eu começar para quase todos os temas que eu propuser para vocês, vai poder usar exatamente esse modelo aqui, vejam. A obesidade infantil precisa ser tratada com mais seriedade por todas as esferas sociais. Ponto. A fim de chamar atenção para esse problema, veja, a fim de chamar atenção para este problema, o governo, olha, o agente está em vermelho, o que ele vai fazer? Está em branco, a ação. Deve intensificar o uso de propagandas inseridas em jornais, revistas e lugares públicos. Para quê? Olha o objetivo. Para, dessa forma, alertar sobre os riscos que este mal pode causar para a saúde de todos. Ponto. A pergunta que se faz aqui, pessoal, é a seguinte, eu quero parar um pouquinho aqui, tá? Para mostrar o seguinte para vocês. Olhem só. Eu estou colocando o governo nesse tema como um agente. E eu estou propondo algo que já existe. Porque já existe campanha. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar campanhas que trazem, que debatem a obesidade infantil. Certo? Ok, Juarez? Eu vou perder ponto se eu fizer isso. Porque o governo já faz campanha. A forma como eu coloquei nessa conclusão é que me tira dessa zona, certo? Porque, vejam só, eu não disse que o governo deve fazer campanhas.
Eu disse que o governo deve intensificar o uso de propagandas. Ou seja, esse é um recurso, pessoal, que nós podemos usar quando eu já tenho a proposta, mas eu analiso, certo, no campo das possibilidades, se é possível ampliar essas propostas, porque ela não é bem divulgada. Por exemplo, né? Pensem, reflitam agora onde vocês encontram, assim, sem ser no Google, onde vocês veem propostas, né, desculpa, propagandas, jornais, outdoor, revista, enfim, onde vocês veem esse tipo de propaganda alertando para os riscos da obesidade infantil? Quase não vemos. Então, é porque ela é escassa. E se ela é escassa, o governo pode intensificar, já que é uma campanha pública. Agora, se o nosso tema fosse o tabagismo, por exemplo, o cigarro, provavelmente eu não poderia fazer isso, porque a gente vê propaganda contra o cigarro em tudo que é lugar, inclusive na própria carteira de cigarro. Então eu tenho que ter aqui, pessoal, um pouco de senso, né, crítico em relação a isso. Vamos pensar um outro caso. Se fosse, sei lá, um caso bem banal, acidente de trânsito. Nós já temos leis, né, que regularizam isso tudo, nós temos um código de leis bem rígidas, inclusive, em relação a isso. Agora, é possível eu propor que as leis sejam melhor aplicadas? Isso eu posso. Por quê? Se eu tenho um conjunto de leis tão grande como é o nosso Código de Trânsito, se elas são rígidas, por que continua acontecendo? Então, há uma falha. Então, eu posso pedir para que ela continue sendo intensificada. Segunda parte da minha conclusão. Eu achei por bem, achei legal, tinha tempo, né, discuti ao longo do meu texto, colocar um outro agente, ponto para nós, pessoal, sempre um agente é problemático, sempre interessante colocar dois agentes. Além disso, olha, veja o que está em preto ali para vocês já aprendendo a usar, quem não sabe ainda. Ó. Além disso, ou seja, além do governo fazer isso, né, as escolas, em vermelho, outro agente, podem incluir mais atividades físicas em sua rotina. Vejam que eu linkei aqui, que está lá na minha competência exigida pelo Enem, competência de número 3, que é associar, relacionar, certo? Eu não coloquei, as escolas devem fazer também campanhas para conscientizar os alunos sobre os riscos da obesidade infantil. Isso é senso comum. As escolas podem fazer coisas mais concretas. Se o problema é um problema físico, obviamente que eu vou levar lá para o âmbito da escola, onde isso pode ser trabalhado. Além disso, as escolas podem incluir mais atividades físicas em sua rotina. Poderia sugerir que a escola colocasse, né, períodos com educação alimentar para trabalhar a questão de uma alimentação, de uma dieta saudável desde o ensino fundamental. Posso fazer isso. Dieta saudável tem a ver com a questão da obesidade. Educação física tem a ver com a obesidade. Então, vocês viram que aquilo que eu coloquei para a escola fazer, a minha ação não é mera e simplesmente conscientizar. Não, é algo concreto, algo possível, que trabalha no campo da possibilidade e da relevância disso em relação ao problema. Então, além disso, as escolas podem incluir mais atividades físicas em sua rotina. Para que, certo? Para que o sedentarismo diminua e os alunos se habituem a praticar esportes. Assim, não colocamos... Eu poderia terminar minha redação aí, Juarez? Poderia. Ficaria uma redação em aberto, certo? Ficaria uma redação que iria pecar não pela competência a competência 5, que é a proposta de intervenção,
mas ia pecar pela organização do texto, ou seja, competência 4 e 5. Então, vejam que eu fui lá e concluí meu texto com uma síntese. Assim, não colocamos em risco o futuro de nossas crianças e, gradativamente, uma sociedade mais saudável vai sendo construída. Gradativamente, essa sociedade vai sendo construída. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui na sala que eu estava lendo. Ok, alguma dúvida aí? Espero ter esclarecido um pouquinho mais para quem tinha dúvida, porque eu recebi ali umas, né, no final da aula passada, para esclarecer um pouco mais, que a gente estava com dúvida de terminar a redação, que estavam com essa dificuldade. Gostaria de saber se está ok, estão me ouvindo, está tranquilo a explicação ali. Esses nexos que eu coloquei em preto para vocês nesse slide, pessoal, vocês podem usar como modelo, sem problema nenhum. Certo? É aquilo que eu falei para vocês já há 2 aulas eu venho falando, certo? Há 2 aulas eu venho falando. Existe a leitura, existe a reflexão, existe a técnica e existe a prática. Esses elementos têm que estar unidos no texto. Essas palavrinhas em preto que eu coloquei para vocês fazem parte da técnica. Que técnica eu vou usar para escrever essa minha conclusão? Isso aqui é uma coisa técnica. Vou sintetizar, apresentar um agente com proposta de intervenção e o resultado. Coloco uma palavrinha que soma, outro agente, outra ação, outro resultado. Sintetizo, fecho o texto. Faz isso, pessoal, várias vezes. Vocês têm que fazer isso, que aí vocês estarão fazendo o quê? A técnica. Certo? Então, tem que ter muita leitura? Ok, tem que ter muita leitura. Eu tenho olhado umas lives agora, né, que a gente tem um pouco mais de tempo de ficar em casa, umas lives sobre cursos de redação que aparecem para mim no Facebook, né, e, enfim. E aí, assim, a maioria começa batendo nessa tecla sempre. Muita leitura, anotem os autores que vocês lerem, as citações que vocês lerem. Tudo isso eu acho muito importante, pessoal. Mas eu sou do cara das antigas. Estou trazendo para vocês um pouco de como eu aprendi a fazer redação, lá nos anos de, melhor não dizer, por falar nisso, terça-feira é meu aniversário, portanto, preparem presente para mim na próxima aula, tá? Deixa eu ler só o que a Bianca colocou aqui, que é uma pergunta. Sor, um tema como esse, onde tem vários problemas envolvidos, como se direcionar para não se atrapalhar e acabar falando só o necessário. Bianca, tu falas do tema da obesidade que eu falei agora, ou do que eu propus para vocês, que é o da evasão escolar? De fato, Bianca, já respondendo o teu problema, tá? A tua questão, quase todos os temas a gente tem muito o que desenvolver, né? Então, tem muito temas envolvidos, muitos problemas envolvidos. Vejam que o que tu tens que focar, tá? Ou se a pergunta da Bianca serve para outros, o que vocês têm que focar é no problema que traz a proposta. Vejam que, por exemplo, a proposta que eu dei para vocês essa semana é a permanência, e esse é o olhar, o foco de vocês. A permanência da evasão escolar. Ou seja, o texto de vocês, ao longo do texto, tem que focar, pessoal, nessa questão, por que permanece? O que faz acontecer? E claro que dentro desse porquê permanece, podem aparecer vários motivos. Eu não preciso focar só num. Corre-se o risco, por exemplo, de eu focar apenas num e fugir do tema. Agora, se vocês ao longo do texto estiverem discutindo a permanência da evasão escolar ainda hoje, por que ainda hoje, né, essa evasão escolar, veja que eu posso fazer um parágrafo de retomada histórica, quem tem um pouco mais, lendo os textos, lá vocês terão um pouco mais de conhecimento sobre isso, né, sobre a questão histórica do sistema de ensino no Brasil, por que ele é eletivo, né, a gente sabe que nós vivemos num país onde o sistema educacional é eletivo, certo? Então, hoje ainda, né, quem está acompanhando aí essa onda de pandemia, e eu tenho que acompanhar diariamente, porque eu estou envolvido nisso com a questão das escolas, hoje o nosso governador
decretou que as escolas públicas, tanto no âmbito municipal ou estadual, só voltam em junho, certo? Por quê? Porque eles têm que criar um monte de alternativas para que essas crianças possam voltar em segurança para a sala de aula. Já a escola particular provavelmente será liberada antes, será liberada no meio de maio. Por quê? Porque a escola particular já tem faxineira, né? Já tem pessoal da limpeza, equipe de limpeza, em um número bastante considerável, porque as salas já são higienizadas, porque já tem ar-condicionado nas salas, porque é fácil pedir para que as escolas tenham máscara. Então, vejam que aí, pessoal, eu estou trazendo um pouquinho disso para vocês verem que nós vivemos um sistema educacional muito díspare, certo? E talvez este seja um do foco para vocês colocarem lá na proposta de ação dessa semana, que é a permanência. Então, Bianca, não sei se ficou claro para ti, mas sempre o nosso foco deve partir do que está na proposta. Vocês não receberão, pessoal, uma proposta ampla que diga assim, discuta as causas e as consequências da evasão escolar, certo? Tem até alguns concursos que fazem isso, mas não é o caso do vestibular, tá? Ok. Pessoal, indo agora, tá? Nessa segunda parte da aula, nesses outros 30 minutos, a gente vai sair desse slide, então, desse data show que eu passei, e vamos para o nosso segundo. Um que começa, vou dar um tempinho para vocês abrirem, tá? Enquanto eu pego uma aguinha. Num que começa com redação Enem. Opa, será que eu saí da sala? Não, tá aqui. Redação Enem. Enquanto vocês estão pegando aí, abrindo, se organizando, eu já volto. Fui pegar uma água que eu havia esquecido. Claro, Fernando. Isso eu não sei se eu me fiz claro no início, eu não sei se eu já estavas aí, foi exatamente um ponto que eu falei importantíssimo, isso que o Fernando trouxe. Além das causas e consequências, não pode esquecer de botar a opinião. Isso é, assim, fundamental, pessoal. O texto de vocês ele é um texto opinativo. Por isso, Fernando, que eu estou dando aqui para vocês a oportunidade, ou enfim, uma dica de explorar em algum momento essas causas, essas consequências, mas não ficar apenas batendo nessa tecla, certo? Ou seja, eu quero ler o teu texto, Fernando, sabendo assim, poxa, o Fernando acha que a evasão escolar permanece, ainda é presente, ou seja, faz parte dessa realidade, por isso, e ele sugere no final uma mudança que vai melhorar esse quadro, que vai diminuir esse quadro, certo? Eu não posso ficar fazendo relato de causa e consequência o tempo inteiro, senão eu tenho, pessoal, um tipo de dissertação, mas ele é uma dissertação expositiva e não uma dissertação argumentativa.
Lembra que a gente já viu isso, que nós temos dois tipos. Quando eu só coloco causa e consequência, eu tenho uma dissertação expositiva. Eu exponho as causas, exponho as consequências e até posso sugerir aí uma mudança. Mas não é esse modelo que o Enem pede. O Enem pede uma dissertação argumentativa. Logo, tem sim que ficar claro a opinião de você sobre essa permanência, né? Por que é uma lástima? Se eu coloco, por exemplo, que um dos motivos é a falta de interesse no próprio ambiente escolar, né? É o momento agora de eu explorar isso, dizer alguma coisa a respeito, né? Colocar minha opinião a respeito disso, né? Lamentavelmente, as escolas ainda se baseiam no modelo que, veja, quando eu só coloco isso, lamentavelmente, eu já estou abrindo para a minha opinião. Vejam que é diferente, eu estou focando porque essa pergunta do Fernando é bem importante, pessoal, tá? É diferente se eu começar meu parágrafo dizendo assim, a evasão escolar ocorre porque as salas de aulas não são ambientes convidativos para os alunos. Tá, essa é uma frase. Eu apresentei um motivo. Agora, vejam a diferença que dá se eu colocar assim, ó. Lamentavelmente, a estrutura escolar no Brasil se encontra ainda calcada no modelo em que blá, 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 blá. Nesse modelo, a tecnologia fica de fora e não se apresenta como uma alternativa para um aluno que passa a maioria do tempo conectado às redes sociais. Veja que eu estou trazendo um motivo, mas eu estou discutindo por que a evasão permanece. E aí, no final desse parágrafo, eu posso colocar. E isso faz com que os alunos, muitas vezes, desistam de estar em um ambiente fechado. Veja que eu estou debatendo, eu estou discutindo, eu estou trazendo argumentos, e não apenas apresentando uma série, uma lista de causa e consequência. Não sei se eu fiquei claro, Fernando, qualquer coisa, manda aí de novo. A gente tem que usar aqui, pessoal, o chat. Eu não quero que as minhas aulas nas quintas pareçam... É um pouco complicado trabalhar a produção de texto assim, porque eu gosto de escrever no quadro, mostrando, enfim. Eu acho que todos os professores gostam, né? E eu sou das antigas ainda. Então, é interessante que vocês interajam comigo, tá, pessoal? O Leandro me falou que alguns professores estão dando um tempo para vocês, geralmente dão 15 minutos de aula, e aí dão uns minutos vocês fazerem alguns exercícios e corrigem. É que redação eu não posso pedir que vocês escrevam escrevam a introdução que eu vou corrigir, são vários textos diferentes de vários alunos, né? Então não tem como a gente fazer isso, não é um resultado só. Se fosse uma conta matemática ou física, enfim, que fosse levar o mesmo resultado, ok. Então, na segunda parte da nossa aula de hoje, né, nós vamos lá para esse material que vocês já acharam. O segundo slide diz leitura, principal habilidade, já falei isso para vocês. Né? Depois, já seguimos o terceiro, estratégia de leitura no momento da redação. Primeiro passo, diferenciar assunto do tema. Certo? Importante não entender o tema e focar apenas no assunto. Isso pode levar à fuga do tema e zerar a redação. Vejam o que eu falei hoje do tema lá para vocês. O tema traz, pessoal, certo? A permanência da evasão escolar no Brasil. Então, se eu falar apenas de evasão escolar e não falar nessa questão, nesse quesito de permanência e no sistema brasileiro, eu provavelmente vou tangenciar a minha redação, né? Eu vou fugir um pouco do tema, então cuidado. Segundo passo, ler atentamente a proposta, destacando aquilo que for relevante ao que se pretende abordar no tema. Terceiro passo, a gente já falou agora, as intervenções, mas eu quero seguir um pouquinho, pessoal, agilizar, que a gente tem 20 minutos ainda, tá? Olha só, eu quero que vocês consigam chegar, que vocês cheguem até o slide 8. Que hoje eu vou provar para vocês, pessoal, que fazendo uma boa leitura do tema, vocês têm a redação pronta no Enem. Tá? Olhem só, então quem chegou lá no 8, diz assim, ó, essa era a proposta tal qual, pessoal, recortado lá do
do Manual do Candidato de 2017, tá? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes, veja de novo, sempre começa a partir da leitura. Então, a partir do que tem no texto. A partir da leitura não significa eu vou ler esses textos para nada, né? A partir do que tem nos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo, argumentativo. Aqui a tua pergunta, Fernando, viu? Ó, já é dissertativo argumentativo, tá? Então, a partir dos textos, escreva um texto argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, apresentando propostas de intervenção, blá, blá, blá. Respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e faça para a defesa do seu ponto de vista. Vamos focar um pouquinho no tema. Desafios, tem que aparecer, para formação educacional. Então vejam que não é discutir como aconteceu nesse ano, pessoal. Esse ano muita gente zerou a redação porque discutiu a sociedade que não dava direitos iguais a todos, que as pessoas não tinham acessibilidade aos lugares, que eles encontravam dificuldade em tudo que era lugar, os surdos no Brasil. Não, pessoal, é desafio para formação educacional. Educacional, ou seja, escola de surdos no Brasil, apresentando essa proposta. Esse é o foco do nosso tema, certo? Seguindo, pessoal, no slide 10, eu abri a prova da redação agora. Jesus amado, eu nunca pensei nisso, não tem ninguém que eu conheça, ou ninguém da minha família, né, que tenha deficiência, que seja deficiente auditivo. E agora o que eu faço, meu Senhor, meu Deus, me ajuda? Bom, eu vou partir do que a própria banca me pede, a partir dos textos motivadores. Eu vou lá para o meu primeiro texto e diz assim: a educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida. É um direito. Tá no texto, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Ainda dentro desse texto da Constituição, vejam só, parágrafo único, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-o a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Pessoal, então aqui nós já temos um texto que já nos leva a pensar um pouquinho. Pensem comigo. O tema é desafio para a educação de surdos no Brasil. Se ainda tem esse desafio, significa que o que está na lei, que está na Constituição, que é um direito, não está sendo colocado em prática. Aí entra a minha habilidade de leitura. Opa, se está na lei, se está na Constituição, se tem um artigo que diz isso, um parágrafo que diz isso, né? Que é dever do Estado, da família, da comunidade assegurar a qualidade de ensino para todo mundo. Por que nós temos que ter desafios? Já começa aí a minha pulguinha atrás da orelha. Dentro desse parágrafo, no artigo 28, diz assim: incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Primeiro, a oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Ou seja, aqui está dizendo que é dever do Estado, certo? Incumbe ao poder público assegurar que esses jovens que têm essa dificuldade, essa necessidade especial, tenham assegurado por lei a primeira língua, a de Libras, e a segunda língua, a língua portuguesa escrita. Vamos pensando já um pouquinho na realidade. Se alguém conviveu ou convive, né? Eu tenho um sobrinho surdo, então eu sei bem como é que funciona. E como professor também, já tive alunos assim. Vamos pensar, será que nós temos do lado do professor ali alguém ensinando Libras o tempo inteiro?
Mas deveria ter, pois está na educação, está na Constituição que dizendo que é direito. Vamos além. Ainda na Constituição, artigo 28, né, diz o seguinte: oferta de ensino de Libras no sistema Braille e de uso de recursos de tecnologias assistiva, de forma a ampliar as habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua automação e participação. Bom, tá bonitinho, tá na lei, tá no papel, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Isso é a lei, e ali embaixo, pessoal, vejam que quando eu leio o texto, tá? Quando eu estou lendo o texto, eu tenho que ler tudo que o texto me traz. Veja que ali embaixo eu tenho a fonte. O número da lei é a Lei 13.146, ela foi promulgada em 2015, né? Então, tá tudo aqui já, um monte de informações. Eu vou partir, então, tá? Daí depois eu já fiz, no slide seguinte, eu fiz um resuminho do que tem no texto 1. Vou para o texto 2, no slide 12. O texto 2, depois que eu vi que o direito a Libras é um direito assegurado como primeira língua, mas não está acontecendo. Eu também vi que é dever do Estado assegurar esse ensino para todo mundo, a gente sabe que não está acontecendo. Tudo bem, eu já tenho como que a Constituição trata isso, como que a lei trata isso. Agora eu vou ver, pessoal, no texto 2, que é um gráfico, um texto multimodal bastante comum nas provas do Enem, né? E aí eu tenho um gráfico que diz o seguinte: matrículas de surdos na educação básica e educação especial, tá? E embaixo desse gráfico eu tenho o que significam as bolinhas ali. Bolinha em preto, classe comum, alunos incluídos, nas classes comuns, tá? Aqueles assim, que a sala de aula é a mesma e que os alunos são incluídos. E na bolinha branca eu tenho classes especiais em escolas exclusivas. Aquelas escolas que são, então, somente para quem tem necessidade especial. Vejam que em ambos os casos, de 2011 para 2016, houve, pessoal, um decréscimo na permanência desses alunos em sala de aula. Certo? Então, ambos, tanto em escolas, classes comuns, quanto em classes especiais, houve um declínio do número de alunos. Então, tem um grande problema. Não está diminuindo o problema está aumentando. Eu já tenho esse dado aqui, trazido para mim, como texto de apoio, no texto 2. Certo? Então, seguindo o slide, assim, nota-se claramente que houve ao longo dos anos, 2011 e 2016, um decréscimo do número de matrículas, tanto nas classes comuns, como surdos incluídos, quanto nas classes especiais, escolas exclusivas. Percebe nesse texto uma crítica à falta de investimento em ensino para pessoas com deficiência nas escolas. Agora, eu já vou pensando, por que isso ocorreu? Aí eu venho, pessoal, para o meu texto, lá no slide 14, um texto ali bonitinho, bem legal. É uma propaganda, né, um outdoor, ou melhor, uma propaganda só, não sei se era um outdoor, mas diz assim: sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças. Do que eu posso tirar desse texto, Juarez, na minha prova para redação? O que eu tenho que ler nisso? O que isso contribui para mim? Certo? Vejam só, pessoal. Nós temos o primeiro texto que fala... Os dois primeiros textos, né? Falam do papel do governo, da lei, da realidade. O segundo texto traz para a realidade. Veja que o primeiro texto e o segundo eles se contrapõem, porque o primeiro texto fala que é dever do Estado, né? No entanto, o segundo texto mostra que o número de alunos tem evadido a escola, tem decaído. Então, o terceiro texto já sai desse âmbito da esfera pública e entra para um outro problema. E aquela pessoa que conseguiu, que se formou, mesmo com toda a dificuldade, ou enfim, conseguiu estudar numa escola que tinha inclusão, e se formou, e se pós-graduou em algum curso, né, tem um bom currículo, mas que não consegue colocação no mercado de trabalho devido ao preconceito.
Então, veja, outro desafio que lá no tema, lembre que no tema eu tenho os desafios. Vejam que eu poderia pensar que o primeiro desafio é fazer a lei valer. Segundo desafio, eu poderia trazer daqui, que as empresas contratem pessoas assim, que as empresas deem chance para pessoas que estão com esse problema. Depois, pessoal, ainda, tá? O texto 3, depois eu tenho o texto 4. Esse texto é bem legal, pessoal, porque nos leva a pensar que o problema é atual. Mas vejam que esse texto, o texto de número 4, é um texto que traz dados da história para nós, para a gente, inclusive, conseguir colocar isso no texto, né? No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o império do governo Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Veja, então, mais de 100 anos, né, que a primeira escola foi criada. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação Surdos, o INES. Por isso, a data foi escolhida como Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei nº 14.436, que já apareceu lá em cima, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão no país. A legislação determinou também que deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas e concessionários de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão de Libras como meio de comunicação objetivo. Retoma a questão que é um direito, que é um dever do Estado, Libras, que isso é antigo, não vem de agora, nos situa aí na história, nos dá um pouco de informação para eu sair da caixinha e ir além, tá? Lá no 18, eu fiz uma espécie de resumo aqui. O que eu poderia ter tirado depois que eu li, antes de começar essa prova? Lembre que quando eu abri a prova agora há pouco, eu estava desesperado, porque eu nunca tinha pensado que esse poderia ser o tema. Lendo bem esses temas e anotando e riscando ali, pensando, eu poderia ter resumido assim: os textos levam a crer que os entraves para a formação de surdos no Brasil giram principalmente em torno de fatores como falta de investimento estatal na melhoria das escolas destinadas ao ensino de Libras, a falta de um ensino de Libras efetivo nas escolas, ou seja, não tem esse ensino de Libras, porque nós não temos profissionais, talvez, né, especializados, falta de participação privada na contratação de profissionais, texto 3, com deficiência auditiva. Vejo que tudo isso eu não estava pensando antes de começar a minha prova. Isso eu consegui a partir dos textos motivadores, e claro, o que me ajudou e por isso a leitura é importante sempre. Quanto mais eu leio, mais facilidade eu terei para sintetizar tudo isso. Aí eu posso, então, pessoal, tá? Pensar que ideias secundárias eu tenho nesse meu texto. Papel da família, a perpetuação do problema ao longo dos anos, né? Ou seja, vocês viram lá no gráfico 2 que ele permanece, preconceito no mercado de trabalho, são todos temas secundários que podem permear meu texto. Agora eu trouxe para vocês, pessoal, lá para a gente ir terminando, vai dar tempo, graças a Deus, a redação de uma aluna que tirou nota 1000 neste ano, que o tema foi esse, em 2017. Vamos ver se ela inventou a roda, se ela tinha muita coisa para dizer, ou se ela apenas se apropriou dos textos de apoio. Tirou 1000, está no manual do candidato. Olhem só. Está todo mundo me ouvindo? É que esses dias parou o microfone e ninguém me ouvia, fazia meia hora que eu estava falando. Mas eu acho que sim. Tá, ok. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Eu estou no slide 20, diz assim, ó, a formação educacional de surdos encontra no Brasil uma série de empecilhos. Ora, isso já é o tema. Desafios para vencer, né? Então, a formação educacional está no tema, de surdos está no tema, encontra no Brasil, está no tema,
uma série de empecilhos. Está no tema. Está lá no tema, lá em cima, na proposta. Essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituição de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Da onde que ela tirou essa informação, gente? Do texto 2, certo? Lá do gráfico, ela tirou de lá. Ela não sabia isso antes de começar a redação. Nesse sentido, algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 88, que assegura a educação como um direito social de todo cidadão brasileiro. Da onde ela tirou essa segunda parte? Do texto 1, que diz que é lei. Certo? Olha a introdução. Apresentou o tema, mostrou que é um problema e falou que tem que ser resolvido. Nota 10, a introdução. Vamos ver como é que essa criatura desenvolveu. Em primeira análise, o descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um dos desafios à consolidação dessa formação. Isso porque poucos recursos são destinados pelo Estado à construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas, bem como a capacitação de profissionais para atenderem às necessidades especiais desses alunos. Ora, o que ela está dizendo aqui, né? Isso está no texto. Se é lei, e nós temos um número grande de alunos que estão deixando a sala de aula por não ter um acompanhamento de profissionais, está lá, está dito lá. Ademais, poucas escolas são adeptas do uso de Libras, segunda língua oficial do Brasil, a qual é primordial para a inclusão de alunos surdos em instituição de ensino. Aqui nós temos uma verdade, pessoal, aquela verdade absoluta, não uma verdade relativa. Ninguém é louco de discordar dessa afirmação que ela faz, que é primordial para que os alunos sejam incluídos, alunos surdos que têm ensino de Libras. Dessa forma, a negligência do Estado ao investir minimamente na educação de pessoas especiais dificulta a universalização desse direito social tão importante. Bem escrito, escreveu com as palavras dela, mas muita coisa aqui está lá nos textos de apoio. Segundo desenvolvimento. Em segunda análise, o preconceito, texto 3, lá da propaganda. Em segunda análise, o preconceito da sociedade com os deficientes apresenta-se como outro fator preponderante para a dificuldade na efetivação da educação de pessoas surdas. Essa forma de preconceito não é algo tão recente, não é algo recente na história da humanidade. Ainda no Império Romano, crianças deficientes eram sentenciadas à morte, sendo jogadas de penhascos. O preconceito de suficiente auditivo, no entanto, reverbera na sociedade atual, calcada na ética utilitarista, que considera inútil pessoas que aparentemente menos capacitadas, veja aqui, aparentemente, muito bem colocado, menos capacitadas, têm pouca serventia à comunidade, como é o caso de surdos. Os deficientes auditivos, desse modo, são muitas vezes vistos como pessoas de menor capacidade intelectual, sendo excluído pelos demais, o que dificulta aos surdos não somente o acesso à educação, mas também a posterior entrada no mercado de trabalho. Texto 3. Eu sou formado, tenho pós-graduação e sou surdo. Tem lugar para mim na sua empresa? Aqui, ela se perguntou por que não tem. Porque essas pessoas são vistas, e não é de hoje, como menos capacitados. Há um preconceito. Debateu bem no texto. Estava lá no texto de apoio. Trouxe uma coisinha aqui que recheou, né, que é a questão dos que tem, quem tem deficiência auditiva, ou melhor, qualquer tipo de deficiência, lá no Império Romano, enfim, era excluído e trouxe para a atualidade. Bueno, terminando então, nesse sentido, urge que o Estado, por meio de envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas. Claro, né, pessoal, se o problema é que não tem escola, ela abordou isso no texto, e quem não está tendo escola porque o Estado não investe, então o Estado vai resolver. Nesse sentido, urge que o Estado, por meio de envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a capacitação de profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de ensino comum também, objetivando a ampliação de acesso à educação aos surdos,
assegurando a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Disse o agente, o Estado, o que tem que fazer? Construir escolas e capacitar profissionais. Para que fazer? Para que todos tenham o direito ao acesso à educação que é garantido na Constituição, assegurado. Os 3 passos que eu falei para vocês. Outro sim, achou uma palavra bonita, poderia ser além disso. ONGs devem promover, através da mídia, campanhas que conscientizem a população acerca da importância do deficiente auditivo para a sociedade, enfatizando em mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da população economicamente ativa, o PEA, como fosse concedido, caso fosse concedido a esse o direito à educação e à equidade de tratamento, por meio da difusão do uso de Libras. Dessa forma, olha o que o Juarez falou, tem que ter uma frasezinha para terminar. Dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios à consolidação da formação educacional dos surdos. Viram, pessoal? Eu não sei se para vocês me parece, mas para mim parece muito claro que a pessoa soube se apropriar. E eu não estou dizendo que isso é falta de mérito dela, pessoal. Muito antes pelo contrário, não leiam assim a minha fala. A minha fala é que essa pessoa tem um alto índice de leitura e sabe interpretar os textos de apoio e os usou a seu favor, sem nenhum problema. Viram, pessoal? Alguma pergunta, alguma observação, alguma crítica, alguma coisa para fazer? Amanhã é feriado. Sim, não? Ficou claro para vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Certo? Eu vou ficar mais uns minutinhos aqui ainda, mas eu não posso atrapalhar a aula do outro professor. Não sei que hora é a próxima aula. Ok? Então, pessoal, se nada mais tenham a declarar ou perguntar, espero que a aula tenha contribuído hoje, certo? Então, beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.